E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou responder uma pergunta que eu lancei lá no Instagram. Eu lancei a seguinte pergunta lá no Instagram: qual é a sua maior insegurança em relação aos estudos? E recebi muitas colocações, muitas respostas. E achei super válido aqui gravar um vídeo. Na verdade, farei dois vídeos sobre esse assunto, porque são muitas respostas interessantíssimas, e contribuir aqui um pouco com esse debate. Então, farei o que, né? Irei ler as respostas, farei algum comentário, mas claro que eu não estou aqui como também um psicólogo, né? Mas muito mais alguém que vive esse mundo de estudos, alguém que se dedica integralmente à vida dos estudos, como docente, como pesquisador, como leitor, como escritor, e gostaria de alguma forma contribuir aqui com esse debate com vocês. E por isso mesmo, contribuições de vocês também são super importantes. Coloquem aqui nos comentários o que vocês estão achando desse tipo de pergunta, qual a posição de vocês, e também podem contribuir aqui com as respostas que eu vou separar e ler aqui para comentá-las. Então vamos à primeira leva de respostas que foram enviadas. Vamos lá então. Primeira resposta aqui que eu separei: dificuldade em criar tema de pesquisa. Sim, bom, eu vou mencionar isso a partir da minha experiência, né? Claro, não seria da experiência de um terceiro, né? Óbvio, mas da minha experiência. Eu tive muita dificuldade também sobre tema e problema de pesquisa, mais sobre problema de pesquisa. Eu lembro que no meu doutorado eu levei 2 anos para formular um projeto de pesquisa, muito tempo. Chegou na metade do doutorado, faltavam 2 anos para a defesa da tese, eu nem tinha projeto ainda acabado. Na verdade, já tinha um projeto, mas fui melhorando ele durante o percurso e fiquei 2 anos trabalhando sobre o projeto para melhorar o meu problema de pesquisa. E foi muito difícil porque tinha que ser algo inédito, tem o lance da tese de doutorado, que tem que ser algo inovador, inédito, então foi bem complicado. Mas aqui então a colocação foi justamente essa, né, em criar um tema de pesquisa. Bom, a minha dica aqui para essa preocupação, para essa dificuldade, para essa insegurança é a seguinte: pesquise muito outros temas próximos ao teu interesse, onde, por exemplo, lá no site BDTD, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, tu vai encontrar boa parte das teses e dissertações feitas aqui no Brasil. Então lá tu vai conseguir, lendo os trabalhos já defendidos de teses e dissertações, muitos assuntos que tu pode utilizar assim como base para tu construir o teu problema de pesquisa, projeto de pesquisa, tema de pesquisa. Mas essa dificuldade é comum de todo pesquisador. Ou tu tem a ideia de cara, beleza, mas se tu não tiver, tu vai aí buscando. Então, solução, leitura. Próxima: não acreditar na minha capacidade para estudar. Bom, aqui o lance é insegurança total, né? Alguém que não acredita na capacidade para estudar, alguém que não se considera suficientemente bom para os estudos. Bom, como resolver isso? Passando a se considerar. Eu acho que o lance aqui é muito mais uma questão interna tua, de como tu vê o mundo, de como tu vê os estudos, e tu se sente incapaz para tal, né? Bom, tendo todas as condições, do tipo, tem as condições biológicas para tal, ok, tem as condições materiais, tu tem livros, acesso a materiais de estudo e tudo mais, ok. Claro, se falta alguma dessas condições, obviamente o problema a resposta seria outra, né? Mas tendo essas condições básicas, a minha dica é mude a opinião, porque o lance todo depende de ti. E foco nos estudos, simplesmente assim. É uma questão de mudar a perspectiva, né? Mudar a forma como tu acaba te enxergando, né? Sempre de forma muito insuficiente em relação aos estudos. Então é uma questão mais de mudar mesmo a questão interna. Próxima: estou buscando constância nos estudos há muito tempo, e ainda não consegui o suficiente. Bom, alguém que está no caminho já tá acertando, né? Alguém que está buscando aqui, né? O gerúndio, eu estou buscando, beleza, então é isso mesmo. Óbvio que não é da noite para o dia, óbvio que não é de um ano para o outro, é algo muito demorado. Então essa constância nos estudos é algo que tu vai precisar de uma vida toda para alcançar algo satisfatório, e mesmo assim tu vai considerar muitas vezes que tu
tu tá ainda no caminho. E a minha resposta é, tu tá sempre no caminho. Tu nunca vai chegar a um ponto de chegada, né? Tu sempre tá percorrendo, sempre tá caminhando. Eu tô nesse mundo de estudos há 20 anos, mais, né? Mas na filosofia, se eu pego do início da graduação, mais ou menos 20 anos. Eu entrei em 2013, então quase 20 anos aí estudando filosofia, e eu me sinto ainda caminhando, eu me sinto ainda no caminho, buscando essa constância, buscando essa continuidade. Então é isso, tá certo, tá no caminho, beleza. Próximo então. Estudar muito, mas medo de acabar retendo pouco. Essa, a minha resposta seria estratégias de estudo. Se tu tá estudando bastante, tu tá dedicando horas do teu dia para estudar e tu não tá retendo, isso significa que tem algum problema aí em estratégias de estudo, em procedimento, em metodologia. Então a minha dica é rever a forma como tu estuda. Ah, mas eu estou estudando só lendo. Opa, então talvez a tua leitura não está sendo boa. Talvez tu tenha que fazer uma leitura ativa, talvez tu tenha que trabalhar mais com resumos, talvez a tua memória é mais fotográfica, etc. Tem o lance de escutar, tem o lance de assistir, tem o lance de ler, tem vários lances no estudo. Estudar não significa apenas ler, né? Estudar, tu estuda de muitas maneiras diferentes e cada um meio que tem uma espécie de aptidão para uma forma de estudos, né? Tu tem que encontrar a tua forma, como a maneira como aquilo acaba sendo tendo retorno, né? Tu tá gastando horas, depois dessas horas de estudo, opa, aprendi, tô conseguindo lembrar, tô conseguindo guardar. É isso. Então, eu acho que aqui o lance todo é buscar uma melhor maneira de estudar. Próxima colocação, não entender nada do que eu tô lendo. Bom, aqui depende do tipo de leitura, né? Tem leituras que eu também não entendo nada do que eu leio. Então, depende muito da leitura. Mas vamos lá. Qual a minha dica aqui, né? Tem leituras que são difíceis, tem leituras que são super complicadas. E muitas vezes, quando eu pego um livro novo para ler de um autor difícil, eu tenho dificuldade. E eu leio as primeiras páginas, leio o primeiro capítulo, o segundo capítulo e não entendo. Então, o que eu faço? Eu volto. De nada adianta ler um livro todo, chegar no final e lembrar apenas do título, né? Então, quando tu tem dificuldade, tu tem que parar e buscar alternativas. O que significa isso de buscar alternativas? Comentadores. Então, toda vez que eu leio um texto difícil de um autor que eu conheço pouco, eu sempre agrego a minha leitura do texto do filósofo, né, com comentadores. Então, eu sempre leio comentadores junto e assim eu consigo entender melhor aquilo que o autor está abordando. E quando eu falo de comentadores, pode ser de textos, de livros, pode ser de videoaulas, de palestras, de áudios. Hoje é super fácil, né? Hoje tu encontra várias formas aí para auxiliar os teus estudos. Então, antigamente acredito que era bem mais complicado, mas hoje a internet acaba nos ajudando bastante nessa tarefa de estudar. Enfim, então, beleza. Temos mais colocações aqui. A próxima é falar bem durante apresentações. Essa é uma dificuldade, então, apontada aqui. A fala em público. Bom, aqui o primeiro ponto provavelmente seja a timidez, né? E a inexperiência. Então, acho que aqui, como vencer isso, né? Eu sou tímido. Então, vamos para o meu exemplo mesmo, né? Eu sou super tímido e eu lembro que as primeiras falas minhas em público foram muito tensas, eu sofri muito, eu tremia antes de falar em público. Claro, eu comecei super cedo porque eu fui seminarista, eu tinha que falar em missas, dar palestras lá com 14, 15 anos, tinha que dar uma palestra. Eu lembro que a primeira palestra que eu dei, eu tinha 14 anos e eu dei uma palestra para mais de 1000 pessoas num ginásio, né? Era uma palestra, era uma fala de uns 20 minutos mais ou menos, mas foi muito tenso. Aquele dia eu fiquei muito mal de nervoso, né? Tá, mas voltando pra cá, né? Eu acho que o lance da timidez existe, é comum, mas não é assim algo que vai te paralisar totalmente, né? Acho que a experiência é fundamental. Quando eu decidi ser professor, eu decidi ter experiências, por isso que eu me oferecia durante esse período que eu não estava dando aulas para dar palestras, para dar aulas substituindo professores sobre assuntos que eu pesquisava, que eu entendia, porque assim eu fui perdendo esse medo inicial e pegando jeito.
O pegar o jeito aqui é se jogar. O lance todo é se jogar. Então, ter medo de falar em público e tal, todo mundo tem. Tá, alguns não tem, né? Nós sabemos disso, mas a maioria tem. Tem que fazer. Fazendo, tu vai perdendo esse medo, com certeza. Próxima, nunca me sinto satisfeito. Sempre parece que falta algo para aprender. Às vezes é bom, mas às vezes não. Bom, eu diria aqui que é o mais comum dos comuns aqui no mundo dos estudos. Ninguém nunca está satisfeito. E essa é a base da sabedoria, né? Segundo Sócrates, né? Eu sei que nada sei é justamente admitir que há uma infinidade de assuntos que a gente não domina e a gente nem vai dominar. Aquele lance, né? Eu conheço uma gota de um oceano do desconhecido, mais ou menos nesse sentido. Às vezes não é bom, eu entendo como tu diz aqui, mas às vezes não é tão bom assim. Claro, o bom seria conhecer tudo. Claro que seria muito interessante tomar uma pílula, né? E saber todas as coisas, mas não existe isso. Então eu acho que isso que eu comentei no início do vídeo, né? Estar caminhando, estar no caminho, buscar sempre, com muita calma. O lance todo aqui eu diria que é o seguinte, né? A gente não tem que ter pressa. Claro, a gente tem pressa, eu sei disso, né? Mas aceitar que é um passo por vez. Mas eu quero dar um passo gigante porque eu quero aprender muitas coisas. Não rola. Simplesmente não rola porque dando um passo gigante tu vai cair, ou tu não pega aquele conteúdo, tu não aprende. Dá um passo por vez, te organiza, dá um passo por vez, e com o tempo, com a constância, com essa determinação, vai fluir. 2 meses depois tu já sabe bastante coisa, 1 ano depois, 10 anos depois, 20 anos depois tu sabe muita coisa. Então é o lance de calma, o passo por vez, a paciência. Isso é fundamental nos estudos, paciência. E para finalizar o vídeo, mais uma colocação aqui, vamos a ela. Alguém fazer uma crítica vergonhosa ao meu trabalho ou capacidade, né, e não saber argumentar melhor. Tive um pesadelo do meu orientador criticando o meu TCC. Bom, isso de receber críticas também é muito comum, principalmente quando nós temos professores que criticam a gente, né? Eu já tive vários professores super críticos e eu sempre levava pelo lado negativo, sempre levava como algo pessoal as críticas, mas depois eu percebi que pelo menos as críticas que eu recebia eram críticas construtivas. Bom, a resposta que eu dou aqui é a seguinte: se a crítica não for construtiva, for uma crítica apenas para te diminuir, não dá bola. Não dá bola, simplesmente, sabe? Agora, se for uma crítica construtiva, agrega, observa, aprende com ela e melhora. Na próxima tu sabe, na próxima tu vai estar melhor. Bom, pessoal, essas foram algumas colocações aqui, né, da pergunta qual é a sua maior insegurança. Comentem aqui as inseguranças de vocês e comentem também aqui as respostas que eu recebi. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.